Dolfim, eu vou compartilhar aqui. Por favor. Aí eu vou passando, a senhora vai valendo. Quando você quiser parar para comentar, você avisa, tá? Tá. Eu paro de cá. Vamos lá. Deixa mais ou menos no ponto aí. É isso já. Sei por que saiu daqui, já estou abrindo lá o livro, só um minutinho. 57. Estou rolando até assim. Eu estou rolando aqui até. O próprio texto. É o próprio livro, Adolfo. Eu abri aqui, estava até pronto aqui, não sei porque que ele saiu. Eu vou lá para a página 57, que é onde nós estamos. E aí a gente já começa. Espera lá, que eu já me posiciono aqui, só um segundo. Pegando. Artigo 56, aqui. Olha lá. Não é verdade, por exemplo, que os povos selvagens têm uma sensibilidade auditiva que não possuímos? Que aplicando o ouvido no chão distinguem o passo de um homem ou de vários homens, de um cavalo ou de vários cavalos, de um animal selvagem a grande distância? Também não é verdade que eles medem um tempo com precisão, sem ampulheta, sem relógio, que dirigem com segurança sua margem através de florestas virgens ou suas canoas nos rios e no mar, olhando as estrelas, sem o concurso da bússola e sem qualquer noção de astronomia? Enfim, não é verdade que curam suas doenças sem médicos, que sabem tratar as picadas dos animais mais venenosos com ervas simples, que distinguem tantas outras e acham aos seus pés? Não se sabe que curam as mais perigosas feridas com terra argilosa e não podem, como me dizia tão judiciosamente, nos confins dos Estados Unidos, um chefe pele vermelha, que o grande ser sempre pôs o remédio ao lado do mal? Vou dar uma paradinha aí. Eu acho que a gente falei isso, né? Ou não, Adolfo? Eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Mas o que eu queria dizer, assim, só para reforçar, acho que até já falei semana passada, que hoje em dia esse termo selvagem não é apropriado. Né? No século XIX ele era. Né? Agora, hoje, há uma compreensão de que não existe povos selvagens, né? E que nem civilizados. Existem culturas diferentes. Tanto é que o texto está numa linha mostrando que as comunidades primitivas, esse é o termo correto, né? Pelo menos de acordo com a ciência dos dias de hoje, as comunidades primitivas, então, elas têm um conhecimento muito grande e que, portanto, esse conhecimento não pode ser menosprezado, muito pelo contrário. Né? Então, esse conhecimento de ervas, ligadas à fitoterapia, né? A homeopatia, o espiritismo, inclusive, tem várias publicações nesse sentido. Né? Então, tem muitos espíritos com alguns trabalhos, algumas publicações na própria revista espírita, falando da eficácia desse tipo de medicamento. Né? Porque as plantas, elas têm princípio vital, elas têm fluido vital. Né? E esse fluido ele é utilizado na composição, né, de determinados medicamentos. Né? E é um medicamento natural, que é melhor do que esse que a gente compra na farmácia. Né? Então, quer dizer que aquilo, ele, de certa forma, ele vai em encontro com o que a ciência fala nos dias de hoje, que o conhecimento das comunidades primitivas não pode ser desprezado. Tá? Só para... O Adolfinho, até a dona Honória deu uns exemplos, né? Uhum. De uma erva que falaram que era bom, não sei, não me lembro para quê, ela conseguiu, e ela trabalha muito com isso, né, dona Honória? Acho que ela saiu, não sei se ela está aí. Pronto, Adolfo. Pode seguir. Pode ir lá. Acho que a dona Honória levantou a mão.
Eu acho que sim. Pode falar, dona Honório. A erva chama colônia ou erva baleia, ou não, outro nome, eu esqueci. Eu consegui para ela falou que fez o curso para poder tratar do filho dela. Ela vai ajudar uma amiga também que tem o filho que tem o autismo. E é muito difícil, é muito nervoso. Aí cura o nervosismo, sabe? Ajuda muito, acalma. Ela chama colônia, mas ela tem outro nome, eu esqueci. Depois do seu dia que eu lembro, eu te falo. Você precisa sair, que eu vou dar uma saída. E a Fia está mandando mensagem que já está vindo, tá? Tá bom, dona Vale a Honório. pena poder assistir, mas eu vou ter que sair. Depois a senhora vê, vai ficar gravado. Para vocês, tá? Fico com Com Deus. Deus, dona Honório. Tchau, mãe. Pode falar, senhora. Olha, são várias drogas que a ciência vem aproveitando. Uma delas, que revolucionou a medicina, é o curare. O curare eles colocavam na ponta da flecha, põe até hoje, ponta da flecha, e ao atingir um animal, ele paralisava o animal. O curare é a mãe da anestesia moderna. Depois ela modificou, mas ela modificou a arte da cirurgia. Foi com eles que eles aprenderam. Né? E assim outras drogas, que eu não me lembro bem agora, mas muitas vieram deles. O problema é o seguinte, eles reclamam o seguinte, que vem o pessoal de fora, pegam essas drogas, né? Pegam isso, levam para os seus países e colocam como sendo deles, não dá um royalty para eles e nem para o Brasil. Esse é o grande Infelizmente. Porque nós não valorizamos. Agora que parece que estamos valorizando a cultura indígena. Maravilha. Deixa eu dar só mais um pitaco aqui, viu? Olha, para a gente ver como o caminho das coisas estão trilhando, né? A gente fala muito aí do otimismo que a gente tem com relação à humanidade, que eu acho que a gente vai chegando no fundo do poço, e tem fundo ainda mais o poço. Nós não chegamos ainda não, tem mais fundo. Mas do mesmo jeito que é o que falou aqui o chefe indígena, né? Que Deus coloca o remédio do lado do mal, né? Então já está colocando um remédio para nós do lado do mal, não precisamos nos preocupar com isso, né? Talvez sobe para a gente só as casquinhas, mas ele está aí para as gerações futuras que seremos nós mesmos. Mas o que eu quero falar para vocês? Nós estamos com outro projeto no Allan Kardec, que a gente tem desde quando nós fizemos a oficina agrícola, que é a farmácia viva. Nós vimos lá perto de Altinópolis, aqui, me falha a memória, um centro que chama-se Casa de Ismael, também posso estar errado com o nome, eles têm uma farmácia lá com mais de 500 tipos de ervas, não sei se a gente já comentou isso, mas o que acontece? Nós estamos conectados com um grupo agora que está fazendo um projeto para a fundação de uma farmácia viva e uma aplicação fitoterápica desses medicamentos, tudo com projeto, com pesquisa científica e tudo mais, e estamos mandando para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem uma verba específica para essa finalidade lá. Então, nós vamos fazer esse projeto aí, provavelmente, começar o ano que vem também, é um outro projeto que a gente tem voltado para essa linha. Eu acho que agora não tem mais jeito, a medicina está caminhando para isso e a gente quer fazer vanguarda. Então, vamos que vamos. Nossa, posso falar rapidinho? Pode falar. Mário, você está falando tudo isso, que maravilha, né? E sabe de quem que eu me lembrei? Jesus Marcelino, que empiricamente, dentro dos conhecimentos parques que ele tinha, ele fazia isso, né? Ele e o Zé Marques também, né? O Zé Marques. Ele e o Zé Marques, exatamente, eles estão por aí, né? E assim, a gente está muito conectado, né? Luz e Amor e Allan Kardec, a gente está muito conectado, eles estavam muito conectados. Interessante, Mário. Vai sair por aqui, vai ter muita frente aí para a gente fazer coisa nova juntos, sabe? Acho que esse é o objetivo. Até agora a gente brinca no Allan Kardec, até agora a gente trabalhou de bombeiro, agora a gente vai trabalhar de construtor. Né? Acabou a fase do bombeiro, agora a gente entra como construtor. Vamos ver, tomara que a espiritualidade ajude. Porque a mão de obra é fraca aqui, né? Eles ajudando, vai andando. Com certeza. E vamos. Quer voltar? Pode ir lá. Vamos lá? Então, vamos lá. Estas verdades tornaram-se banais de tanto repetidas, mas delas se servem alguns para disfarçar a sua ignorância, outros, a maioria, para aí colher matérias para contradições. É tão fácil tomar ares de espírito forte negando tudo,
E tão difícil explicar a obra de Deus, cujo segredo buscamos nos livros, quando encontraríamos sua solução na natureza. Eis o grande livro aberto de todas as inteligências, mas nem todas são feitas para decifrar esses mistérios, porque aí uns leem através de suas convenções ou seus preconceitos, e outros através de sua insuficiência ou seu orgulho de sábio. Servi-vos dos meios mais simples para aprofundar os mistérios da natureza, e encontrareis a solução até os limites impostos à inteligência humana por uma inteligência superior. Quer dizer que o homem, ele sempre procurou assim, uma conexão, né, com o sagrado, e até mesmo uma explicação, né, seja como maravilhoso, sobrenatural, como bruxaria, né, enfim, a gente pode, cada época, precisar uma coisa diferente. Mas fica evidente, né, que cada um, a sua maneira foi o quê? Criando conceitos, né, dessa relação nossa com os espíritos, né? E, evidentemente, que são mais pontos de vistas, né? Agora, Allan Kardec ele consegue unir duas coisas extraordinárias, que é a fé, que é algo que é muito importante, né? E a ciência. Então, ele consegue fazer o quê? Uma aliança entre essas duas áreas. E até então, era uma coisa assim, impossível, né? A gente for pensar no contexto do século XIX, que foi o período que a ciência se afirmava e a religião perdia espaço. Então, no momento que a ciência se afirmava, a religião ia perder espaço, ia perdendo poder. Então, houve uma relação dialética, vamos dizer assim, entre a ciência e a religião. E a proposta do Espiritismo é aproximar justamente essas duas áreas, né, que são tão importantes, e que, nos dizeres de Allan Kardec, são obras de Deus, tanto a ciência como a religião. Pode seguir? Ô, Mário, eu acho que eu não... Ah, aqui. Obrigada. Dissestes que o senhor Bá não é sonâmbulo. Que sabeis disto? E que sabe ele próprio? Afirmo que o senhor Bá é sonâmbulo, mesmo sem jamais ter tido a honra de o encontrar e sem o conhecer. Nele, o sonambulismo ficou um estado latente. Foi necessário um acontecimento excepcional, uma sensação muito viva e muito persistente, uma emoção que compreenderão todos os que amam a curiosidade e o saber, para revelar a si mesmo uma faculdade da qual deve ter tido alguns exemplos, que ficaram despercebidos em sua vida, mas dos quais, sem dúvida, hoje se lembrará, se quiser interrogar seu passado e refletir. Que nesse parágrafo, quando ele fala assim, dissestes que o senhor Bá era um sonâmbulo, né? Quer dizer, bom, mas... e aí, sonambulismo, aos olhos de quem? Né? Então, cada um, assim, via esse fenômeno de uma forma, né? E Allan Kardec, ele acompanha, nesse sentido, a ciência. Então, tudo aquilo que a gente vai estudar no campo do hipnotismo, sobre sonambulismo, a gente também encontra na obra de Kardec. Então, ele não vai contra. Agora, é evidente, como eu falei na semana passada, que no hipnotismo, eles não vão utilizar o passe. Eles vão utilizar um pêndulo, palavras sugestivas, né? Então, que são outras técnicas. Agora, por que eles não vão trabalhar com passe? Porque não tem essa crença na existência do elemento espiritual. Ao contrário, nós espíritas temos, né? Então, o sonambulismo provocado é um passe cujo o seu tempo é maior. É aquele passe de 2 minutos, conforme nós falamos semana passada. Chega a ser uns 10, 15 minutos, mais ou menos, né? Pode continuar? Então, de acordo com o que nos informastes, o senhor Bá empregou uma parte do dia na contemplação de sua preciosa espineta. Descobriu o inventário do instrumento, abril de 1564. Ao deitar-se, pensava nela, e quando o sono lhe veio cerrar as pálpebras, ainda pensava no instrumento.
O sonâmbulo procede por graus. Quando quiserdes que ele veja o que se passa em Londres, por exemplo, deveis mencionar que o pondes numa carruagem que toma uma estrada de ferro, que embarca e atravessa o mar. Então, muitas vezes, sente náuseas, que desembarca, retoma a estrada de ferro e finalmente chega ao termo de sua viagem. Interessante, né? É interessante. O senhor Bá seguiu a marcha habitual aos sonâmbulos. Tinha virado e revirado, desmontado e examinado detalhadamente a sua espineta. Estava cheio desta ideia e mentalmente, sem nisso pensar, deve ter dito consigo mesmo: a quem pode ter pertencido esse instrumento? A corrente magnética, os espíritos fortes não negarão tal corrente. Estabeleceu-se entre ele e o instrumento. Adormeceu e caiu no sono natural. E, a seguir, passou naturalmente ao estado de sonambulismo. Então procurou, vasculhou no passado e se pôs em comunicação mais íntima com a espineta. Deve tê-la virado, sacudido, posto a mão onde pousara a do antigo proprietário do instrumento há 3 séculos. E interrogando o passado, o que é infinitamente mais fácil que ver o futuro, achou-se em contato com esse ser que não existe mais. Ele o viu com as suas vestes habituais, executando a área que tantas vezes o instrumento tocou. Ouviu a letra tantas vezes acompanhada e arrastado por essa força magnética, que se chama eletricidade, o Sr. Bá a escreveu com a própria mão, tão bem quanto hoje se transmite a Lyon um telegrama escrito, um telegrama escrito por vossa mão, com a vossa própria letra. O Sr. Bá escreveu no estado de sonambulismo, repito, essa área e essa letra que jamais tinha ouvido, e superexcitado por uma emoção, só um pouquinho, por uma emoção muito viva, despertou banhado em lágrimas. Bom, aqui então nós temos um ponto muito interessante. Até se você puder voltar um pouquinho o parágrafo. Aí, isso. Porque o que ele está contando aqui para nós? Né? Por que ele falou que ele entrou em estado de sonambulismo? E nesse caso é sonambulismo natural. Tá? Porque aqui não tomou passe nem nada. Ele deitou, dormiu, adormeceu. Né? E isso é uma coisa, né? Quer dizer, o sonambulismo natural. Outra coisa é o provocado. Tá? Mas ele, estando em estado de sonambulismo, então ele pega o instrumento, né? A espineta, né? Começa a conversar com ela. Né? Você vem de onde? Né? E aí o que acontece? Então, ele, em estado de sonambulismo, ele passa a ter o quê? Uma conexão fluídica com esse instrumento. Né? Hoje tem um tipo de mediunidade que eles chamam de psicometria, se não me falha a memória. Que é a mesma coisa. A pessoa pega a roupa de alguém, né? Eu quero saber notícias de tal pessoa. Está entra em conexão com aquela roupa, com os fluidos, né? Daquele material, e estando em conexão, consegue encontrar, por exemplo, a pessoa. Então, assim, claro que nós temos assim, um certo receio, né? Mas é possível até de encontrar uma pessoa desaparecida, usando essa técnica. Claro que a gente não pode também garantir que vai conseguir isso, né? Mas é um instrumento que pode ser utilizado, até mesmo para encontrar uma pessoa desaparecida. Né? Muito bacana. Enquanto ele está em conexão com o instrumento e não está conversando com nenhum espírito, então isso não é mediunidade, é só sonambulismo. Né? Então ele está indo em busca. Agora, na hora que ele começa a conversar com o espírito, aí passa a ser uma comunicação. Aí sim é que é o sonambulismo mediúnico. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Né? Até onde vai só o sonambulismo e quando que ele se torna sonambulismo mediúnico. É quando tem o diálogo com o outro espírito. Se esse diálogo não acontece, então é só fenômeno sonambúlico. Tá?
É muito bacana aí, né, Adolfo? Porque ele coloca ali naquele parágrafo anterior, quando ele fala que o sonâmbulo procede por graus, ele vai dar um método, né? Ele vai mostrar que não é assim. Você vai lá, hipnotiza e pronto, ele já virou sonâmbulo, né? Você vai conduzindo, né? Como se o espírito fosse se desprendendo e fazendo, de fato, a viagem, né? Muito interessante quando ele fala que você vai falar para ele, né, que ele vai ir para Londres, que ele quer ver as coisas em Londres. Então, ele vai entrar num trem ou vai entrar num barco. Estava na França, tinha que atravessar o Canal da Mancha, né? Então, você vai entrar no barco, vai atravessar o canal, e quando ele fala que o sujeito se enjoa, né? Ele se enjoa por quê? Porque ele faz o trajeto mesmo, né? É como se o espírito estivesse fazendo o trajeto. E se ele tem náuseas, né? Se ele fica mareado quando ele está num barco, ele fica mareado ali. É bacana. E aí, quando ele fala ali desse sonambulismo natural, que ele entrou, na verdade, ele fez o projeto na concentração, ele fez o trajeto, né? Na concentração anterior que ele teve ao sono, né? Então, ele foi como se auto-hipnotizando, né? Sim. Ele foi se auto-hipnotizando ainda ali no processo desperto que ele estava, e o fato dele deitar fez só o relaxamento e o desprendimento depois, no final, né? Aí por isso que ele continuou. Isso é interessante, eu já contei essa história aqui, eu tive um exemplo desse uma vez, isso eu tinha lá meus 18 anos, eu estava envolvido com um programa de computador, um problema grave que eu tive, que a gente ia perder meses e meses de um trabalho grande de várias pessoas, e eu não conseguia descobrir como que eu resolveria aquilo no programa. E eu fiquei no dia todo tentando, não consegui, fui para casa com aquela preocupação, deitei, e eu sonhei com a solução. Eu sonhei com a solução que eu não tinha pensado, não tinha passado por ela em nenhum momento. Eu sonhei fazendo o programa, que jeito que era, eu levantei no outro dia, fui lá, sentei, fiz o programa, foi a coisa mais... E as pessoas falaram, como é que você resolveu isso? Eu falei, à noite. Agora, eu não resolvi aquilo sozinho, né? Porque se fosse uma coisa que eu tinha tentado e continuado, não, eu não tinha ido por aquela linha de raciocínio. Então, eu imagino que aconteceu algo similar a esse processo que está sendo explicado aqui, né? Você se desprende, aí você tem uma capacidade muito maior de poder enxergar essas coisas, né? Outra coisa que eu gostei bastante aqui, Adolfo, aí já te passo a palavra, professor, só para completar aqui, gostei muito quando ele fala que ele foi perguntar ao passado, e que é muito mais fácil do que perguntar ao futuro, né? Porque a gente vê aqui, né, começamos a ver aqui do sonâmbulos, estudar isso, a gente já tinha estudado nas outras fases que a gente passou, que alguns sonâmbulos têm a condição da predição do futuro, né? E é muito difícil, porque como é que ele faz esse acesso ao futuro, uma vez que nós não vivemos no determinismo? Ele vai analisar várias variáveis para chegar numa conclusão mais provável de futuro, né? Não é que ele vai cravar, se ele cravasse, olha, vai acontecer exatamente desse jeito, então nós precisamos deixar, porque nós estamos vivendo realmente o determinismo. É por isso que ele fala aqui que o passado é mais fácil, porque o passado já aconteceu, né? Eu não preciso analisar tantas variáveis, eu só preciso ir lá e verificar o que aconteceu. É aprender a ler esse livro, né? Eu achei muito legal. Pode falar, senhor. Olha, ele estava falando em psicometria, essa qualidade que alguns médios têm de entrar em contato com o objeto e com o indivíduo que pertenceu a esse objeto, ela é muito explorada pelos médiuns africanos. Dos umbandistas nem tanto, mas de candomblé e tal, etc. Tanto que ele pede para você levar uma roupa, para você levar isso, levar aquilo, para ele entrar em contato. Se for possível, citar o André Luiz, nos Domínios da Mediunidade tem um capítulo extraordinário sobre psicometria. Extraordinário. E é muito comum as pessoas chegarem, as que têm essa sensibilidade, elas irem a museus, verem o que está acontecendo, entrarem em contato com os objetos e passarem mal. Às vezes uns desmaiam porque veem as coisas e tal, etc. Essa faculdade de psicometria, que nós quase não exploramos no meio espírita, mas outras religiões que exploram a mediunidade, eles exploram muito isso. Muito bem. Bom, gente, meu tempo está acabando, infelizmente. Eu vou ter que me ausentar, mas antes, do Mário, você fez um relato de algo que não é um fenômeno sonambúlico. Porque no sonambulismo a gente não tem lembrança, quando acorda, do que aconteceu. Tá? No sonho, sim. Né? Porque está mais próximo. Às vezes ele é um pouco confuso, às vezes não. Às vezes a gente tem a clareza
né, do que a gente sonhou, do que aconteceu quando estava dormindo, né? Já no sonambulismo, não. A gente não tem nenhum... Porque o distanciamento é maior com relação ao corpo físico. Não né? fica registrado, né? Eu não sei Fica dizer, estou relacionando aqui agora pela similaridade do fato, né? Não sei se eu sonhei, o que eu fiz, se eu estava semi-desperto, eu sei que eu resolvi, e foi bom porque eu resolvi, né? Porque eu sabia, o método na época não me interessava. Deixa um abraço para vocês, boa reunião, viu? Valeu, Adolfo. Até Obrigado. mais. Boa Nossa, reunião, sincero. viu, Adolfo? Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Mário. Ô, Mário, Pois não. eu morei com uma amiga durante a época de faculdade, e eu dormia num colchonete, no chão ela dormia na cama. E eu comecei a perceber que ela tinha episódios de sonambulismo. E no começo eu me assustava muito, porque era no meio da madrugada, e ela falava embolado, eu não entendia. Ela falava inglês, gente, um inglês impecável. E era assim, aí eu comecei, e ela não lembrava de absolutamente nada depois. Então, tinham episódios, assim, muito... Teve um episódio que ela teve uma crise de sonambulismo, e acho que foi a mais séria, assim. Ela viu um ônibus vindo na direção dela, e ela pulou, ela saltou da cama, e ela saltou em cima de mim, eu estava dormindo. Gente, eu achei que estava tendo um terremoto, eu lembro até disso, assim, porque foi muito... E ela tremia inteira, porque aí ela acordou, e não é bom, né? A pessoa... foi muito difícil para ela, assim. Ela chegou... Tanto que a gente trancava, como era apartamento, a gente tinha muito medo, assim, né? Porque ela chegou a cair sozinha num dos episódios, e ela cortou, que assim, né, fez uma laceração no queixo, a gente teve que socorrer, era muito intenso. Eu não sei como é que tá agora, depois foi acalmando, assim, porque aí eu aprendi também a ajudá-la. Então, quando ela entrava, né, nesse estado, eu conversava com ela e pedia para ela deitar e dormir, e ela aceitava o comando, assim. Mas no começo foi muito, assim, a gente não sabia direito, né? E ela, coitada, não lembrava de absolutamente nada depois. E ela não é espírita, né? Então, é difícil também falar, né, a respeito. Mas Soraya, que pena que não é hoje, hein? Então... Já pensou se fosse hoje, a gente ia fazer um monte de experimento com essa sua amiga aí. E ela é muito bacana, viu? Não quer convidar ela para passar uns dias na sua casa, para você ver se de repente ela ainda está com esses fenômenos? Ela mora em Curitiba. O Cosme Márcio não é de Curitiba? Ele é. De repente, a gente foi em contato ali. Fazer umas experiências com ela. Mas era assim, foram episódios assim, e ela falava assim que parece que quando eu estava lá, parece que porque talvez, coitada, ela dormia sozinha, não tinha ninguém para relatar, né? Então eu acabei presenciando vários episódios. Esse do ônibus foi assim, foi o único que ela conseguiu relatar, porque foi tão intenso que ela acordou no meio e ela tremia tanto, assim, e aí eu falei, Ana, mas o que... Aí eu acalmei tudo, a hora porque ela chorava, assim, ela tremia inteira. Aí foi o único episódio que ela conseguiu. Eu falei, o que aconteceu, Ana? Por que você pulou? Ela falava, o ônibus. Olha só. Muito interessante. A gente vai conectando, né, com os fatos que acontecem aí no corriqueiro. Se todo mundo for pensar, todo mundo vai ter história assim para contar, né? É muito bacana. A gente vai despertando, agora daqui para frente a gente vai ter mais elementos para poder nos deparar com isso, poder, no mínimo, aproveitar um pouco mais a experiência, né? Ô, Mário, em criança também é muito comum, né? Né? Criança é bem comum, né? A gente não dá muita atenção, mas é direto, né? É direto esse tipo de coisa, né? Porque eu lembro que na infância eu tive alguns episódios, assim. Eu tive também, meus irmãos, a gente morava tudo junto, éramos em 6, né? Então, vira e mexe, tinha um lá sonâmbulo, né? Mas a gente atribuía um fenômeno simples, assim, sem conhecer mesmo do que acontecia, né? Interessante. Só um minutinho, Mário. A psicometria é um tipo de mediunidade, não é? Que a pessoa tem que ser um médium que ele é capaz de
pegaram objetos, tem até um relato não sei onde, fulano pega o relógio do outro, e aí ele vai captando tudo de quem Você está foi. sem som, senhora. Está sem som. É uma sensibilidade mediúnica, assim. Deixa eu só fazer uma pergunta de leigo aqui, que eu não entendo da apometria. A apometria tem alguma coisa a ver com isso? Não, não tem não, Mário. Porque tem uma parada de um desdobramento, não é? Que ele vai ver. Tem. É um desdobramento a apometria. Mas não tem a ver com essa psicometria que a gente está falando, não. É um direcionamento, né? A apometria é um direcionamento que o médium desdobrado vai até o sujeito que está provocando o problema, o sujeito espiritual que está provocando o problema. A diferença aí está em o contato com o objeto, com o físico, então. A diferença é que o médium vai desdobrado até o obsessor ou qualquer coisa assim. O objeto de trabalho dele ali no momento. Né? Muito bom. Beleza. Vamos que vamos? Vamos. Gritareis que é impossível. Pois bem, escutai este fato. Eu mesma enviei uma sonâmbula à Inglaterra. Ela realizou a viagem, não no sono sonambúlico, mas numa condição que não era o estado inteiramente natural, nem o de sonambulismo completo. Apenas lhe ordenei que todas as noites dormisse o tempo necessário, naturalmente, e que escrevesse o que deveria fazer para chegar ao resultado que devia alcançar em sua viagem. Ela não sabia uma palavra de inglês, não conhecia ninguém. O caso que a preocupava era grave. Ela realizou sua viagem, escreveu todas as noites consultas sobre o que devia fazer, as pessoas que devia ver, os endereços onde as devia encontrar. Seguiu textualmente e ao pé da letra as indicações que se tinha dado, foi à casa de pessoas que não conhecia e das quais jamais ouvira falar e que eram justamente as que tudo podiam. Vou subir aqui já, peraí. Tá. E o fez tão bem que, ao cabo de 8 dias, um caso que teria exigido anos, sem esperança de chegar ao fim, foi resolvido para sua completa satisfação e minha sonâmbula voltou depois de ter realizado maravilhas. No estado natural, essa mulher extraordinária é apenas uma pessoa comum. Notai este fato. Sua letra no sono é completamente diferente da escrita habitual. Foram escritas palavras em inglês, língua que ela não conhece. Conversa comigo em italiano e, acordada, não seria capaz de dizer 2 palavras nesse idioma. Assim... Olha que legal. Só vamos dar uma paradinha aí, só para a gente não perder esse apontamento que ele faz, né? Porque ele sai do que ele vinha falando e faz uma parte ali contra esse caso, né? Olha que caso interessante que ele traz, né? Então, primeiro ele vai falar que ele conduziu ela ali, o Kardec praticava isso, né, anteriormente, principalmente. Depois, por falta de tempo, imagino eu, ele parou de se envolver muito com as questões do magnetismo, do sonambulismo, né, e ficou mais detido nas questões mediúnicas mesmo ali, porque aí foi o caminho que ele foi conduzido ali. Mas aqui, nesse caso aqui, né, que ele enviou essa sonâmbula para a Inglaterra, olha que interessante as coisas que ele fala aqui, né? Não era um sonambulismo total, né? E ele deu essa tarefa para ela fazer exatamente o que o Sorbá fez, né? Ela começar a fazer essa autoindução, tanto que ela escrevia o que ela ia fazer durante o período que ela tivesse desprendida, né? Então, ela dava para ela as instruções, do mesmo jeito que se faria o magnetizador que a tivesse magnetizando para que ela entrasse em estado sonambúlico, ele teria que fazer isso, essa condução que ele falou anteriormente lá. Olha que bacana isso. E aí ela fez isso, e ela traz esses caracteres, né, de identificação do fenômeno, que são as palavras em inglês, o falar em italiano, né? Porque isso é interessante, porque a gente pode até imaginar, né, que isso pode até ser algo arquitetado pela própria espiritualidade para trazer esses caracteres de identificação do fenômeno, né? Porque ela não precisaria falar inglês, né? Não precisaria falar italiano ali, ela poderia simplesmente traduzir o que ela... Porque lá, desprendida em espírito, muito provavelmente ela falou na linguagem do pensamento. Para quem seriam essas palavras, né? E é interessante aqui, porque aqui ela lembra, né? Porque se ela relata depois que ela volta, ela lembra.
Talvez por isso ele tenha falado aqui que o sono dela não era um sonambulismo completo, né? Era um estado ali intermediário, né? Talvez seja isso. Talvez isso até explique o porquê que eu lembrei do programa, né? Eu não estava em sonambulismo completo, senão não teria como lembrar. Mas naquele meio a meio ali dá para lembrar. Então pode ser alguma coisa nessa linha. Eu achei muito bacana essa parte que ele fez aqui, né? E vai falar da letra, né? Que a letra dela, ela registrava, na verdade aqui, ó, eu estou perdendo um detalhe. Ele fala que ela registrava durante o sono, né? Ele tinha orientado para ela escrever. Então ela escrevia nesse estado, né? Ela escrevia nesse estado ali, com letra diferente. É muito bacana isso aqui, né? Interessante. Não tem nenhum comentário. Pois não. É muito raro encontrar pessoas, né, que tenham essa mediunidade, assim, dessa maneira, ou você acha que a gente ainda encontra, assim? Você sabe o que eu acho? Eu acho que a gente se distanciou das experiências. Talvez a gente esteja voltando agora, entendeu? Uhum. Porque não é raro você fazer uma pessoa ficar em estado de sonambulismo. Não é tão raro assim. Ela não tem uma mediunidade rara, ela era conduzida, ela é como se ela fosse hipnotizada, ela era magnetizada e entrava num estado sonambúlico, né? Daí as coisas foram tomando outros rumos, foi modificando isso, né? Então, talvez agora a gente esteja voltando a observar isso, né? Então, por exemplo, a gente falava aí dessa psicometria, né? Nós não tem grupos fazendo essas experiências, né? Então, se de repente tiver grupos fazendo experiências desse tipo, você vai encontrar, e nesse caso você precisa de médium, né? É diferente do caso do sonambulismo. Nesse caso, você precisa de médiuns que têm essa capacidade, né, de executar esse processo aí, da psicometria. Mas eu acho que é muito falta de experimento. A gente já conversou nos nossos grupos aí, lembra, Marlene, quando a gente falava lá daquela época que a gente estava estudando, lá no começo, parte de curas, né? Que a gente fez aquele grupo, durou um monte de tempo, depois até o Adolfo fez uma matéria e colocou lá, apresentou no ELIP, a gente comentava muito a respeito das evocações, né? Nós acabamos sendo conduzidos para um tipo de mediunidade mais de comunicações espontâneas, pelo trabalho que a gente se dedicou a fazer, né, de desobsessão, de socorro e tal, e acabou deixando de lado a parte da evocação propriamente dita. Porque se faz evocação na hora que você mentaliza o obsediado, né, mentalizam as pessoas que a gente vai trabalhar, você está evocando. Mas aquela evocação com aquele propósito, são poucos grupos, os grupos estão começando de novo, alguns grupos a retomar isso. Eu acho que é até um retorno normal a essas práticas que ficaram em segundo plano, em detrimento dessa outra prática, que, sobretudo no Brasil, se espalhou, né? E com toda razão. E é o que hoje é comum em quase todos os centros, né? Eu acho que mais isso, Soraya, do que propriamente uma coisa nesse caso aqui, de ser raro, né? O que é raro, por exemplo, são médiuns de fenômenos físicos. Esses são muito raros, né? Mas isso já era preconizado por Kardec, né? Mesmo passado aquele fenômeno inicial lá, depois foi ficando cada dia mais raro, porque não tinha mais o propósito de se fazer isso, né? Não precisava mais fazer. Até porque toda a dinâmica que pressupõe uma manifestação mediúnica de efeitos físicos, ela é muito mais complexa e muito menos capaz de ser feita em escala. Cada vez mais a gente precisa de atuação em escala no ser humano, né? Imagine, a gente precisa de escala, né? A hora que a gente estiver num planeta já de regeneração, a gente vai ter contato com a espiritualidade, vai ser em grande escala. Não vai ser em meia dúzia de centro espírita falando do mundo inteiro, né? Então, você vai ter as pessoas, não vai ter nem centro espírita, não vai precisar disso, né? Vai ser uma coisa natural esse contato com a espiritualidade. Né? Voltei otimista, né, dos Estados Unidos. Mas tá certo, Mara, é isso mesmo. Ontem aconteceu um fato interessante, não sei se eu vou fugir do assunto um pouco. Foi no COEM, né? Você vê, as pessoas ainda estão num processo de treinamento e tal. Aí, de repente, uma jovem fala assim para mim, que estava participando do grupo: olha, eu estou vendo uma pessoa aqui, mas essa pessoa não está desencarnada, porque eu conheço essa pessoa. Ela está encarnada, mas ela está aqui. E ela está com os filhos, parece que ela está pedindo oração. Aí eu falei, não, é possível. E fui conversando. Depois eu perguntei para ela, mas você estava pensando nessa pessoa? Você tem intimidade com ela? Ela falou, não, eu conheço, mas assim, faz muito tempo que eu não a vejo, que eu não converso. Interessante, né? Achei interessante. E assim, essa moça,
ela não tem ainda nenhum vício de nada, né? Porque ela está aprendendo, ela está começando. Isso que eu achei mais interessante, sabe? E se ela diz que viu, né, é diferente de pensar na pessoa, né? É mais ostensivo, né? Então, aí, Marleninha, você tá assim, careca de participar disso, com certeza você vai ficar de olho, né? Vai ficar de olho. Vai ficar de olho, de repente, já assinar um contrato de passe dela aí para o centro, né? Tipo jogador de futebol, né? Com multa e tudo. Você não pode sair daqui, não. Tá? Verdade. Vamos lá. Então, vamos lá. Assim, o próprio Sr. Bach escreveu e anotou, com a própria mão, a área de Henrique III, embora talvez não reconhecesse sua letra. E o que é mais surpreendente é que deve duvidar de suas faculdades magnéticas, como a minha sonâmbula, que a esse respeito é de uma incredulidade tão radical que não se pode falar de magnetismo em sua presença, sem que ela se apresse em declarar que é uma insensatez acreditar nisso. E talvez ainda, conquanto não o digais, o Sr. Bach não tinha papel nem tinta. Em Londres, minha sonâmbula encontrou sobre a mesa as indicações desejadas escritas a lápis. Ela não tinha lápis. Estou certo de que ela foi vasculhar no hotel, encontrou o lápis de que precisava e o trouxe para o seu quarto com essa exatidão, essas precauções, essa leveza vaporosa, quase sobrenatural. Precisa subir um pouquinho. Comum nos sonâmbulos. Eu vos poderia citar fatos mais surpreendentes que o do Sr. Bach, mas por hoje basta. Hesito mesmo em vos enviar estas notas, escritas ao sabor da pena. Há 20 anos que magnetizo, mas ocultei, mesmo aos meus melhores amigos, o resultado de minhas descobertas. É tão fácil taxar um homem de loucura. Há tanta gente interessada em pôr a luz debaixo do alqueire, e, acima de tudo, forçoso a dizer, há tantos charlatães que abusaram do magnetismo, que seria necessária uma coragem sobre-humana para declarar que dele se ocupa. Seria melhor proclamar que se assassinou pai e mãe do que confessar que se acredita no magnetismo. Regra geral, entretanto, não creiais nunca, jamais, em experiências públicas, nos falsos sonâmbulos, que dão consultas mediante dinheiro, e oráculos como as sibilas antigas, que agem e falam à menor ordem e a qualquer hora, diante de um público numeroso, como um autômato habilmente fabricado. É charlatanismo. Nada é mais caprichoso, teimoso, volúvel, birrento e rancoroso que um sonâmbulo. Uma ninharia lhe paralisa as faculdades de segunda vista. Uma bagatela o faz mentir por malícia. Um nada o perturba e o faz mudar de rumo, e isto se compreende. Há algo mais suscetível que uma corrente elétrica? Espera aí um minutinho. Soraya, deixa só a gente dar uma pausa aqui. Primeiro, para eu corrigir uma coisa que eu falei aqui, que ninguém me contestou, e isso me preocupa, né? Porque talvez vocês tenham entendido igual. Eu falei aqui que é Kardec que tinha feito a experiência, mas não é. É quem está escrevendo para ele. Provavelmente foi uma carta, não foi? Eu não tive a semana passada aqui. Foi? É uma carta, Mário. Então o sujeito que levou o outro para Londres, que eu falei que era Kardec, não era Kardec, não, era quem escreveu a carta, né? Nossa, isso me passou batido a hora que você falou, nem registrei. Então, agora que eu olhei, eu falei, nossa, ninguém me corrigiu. Né? Mas então eu estou corrigindo aqui. Não foi Kardec, não, foi o cidadão que está escrevendo a carta aqui. Ele traz informações interessantes, né? De que o senhor Bach lá não tinha o papel nem tinta, então provavelmente ele foi atrás disso na hora que ele precisava para escrever. Ele não ia dormir com o papel e a caneta lá. A outra moça, ela estava escrita a lápis, ela não tinha lápis, então ela foi buscar esse lápis em algum lugar. Veja que aqui ele tem o cuidado de não querer inventar nada, né? Fala, não, foi uma escrita direta, né? Não, ele vai falar que foi lá buscar o lápis, né? E aí traz o exemplo dele aqui. E quando ele fala que faz 20 anos que ele magnetiza, ele começa aqui a seguir uma linha de mostrar
as dificuldades que estavam passando o magnetismo naquele momento, né? Quando ele coloca aqui as precauções que tinha que se ter contra os charlatões, contra aqueles que cobravam, né? Então, olha só, essa ciência começou, foi sendo implantada, tomou um rumo que ela deveria tomar, e depois, como sempre o ser humano faz, né, nesse nosso mundo de expiação e provas, onde a gente está aqui no estágio evolutivo, deturpa tudo, né? Começa a usar de maneira errada. Então, ele vem falar aqui dessa situação aqui, e da dificuldade que eles encontravam os magnetizadores, né? Porque tinha tanto charlatão, que aí o magnetizador não tinha mais nem coragem de falar que ele se ocupava disso aqui. Né? Então, ele faz uma precaução séria, que ele fala a regra geral, ó, não creia nunca, jamais, em experiências públicas dos falsos sonâmbulos que dão consultas mediante dinheiro. Então, ele já tinha visto que isso tinha extrapolado, né? Isso tinha extrapolado os limites do bom senso ali. Nós estamos trabalhando lá no programa de sábado, do Revista, a revista de 61, terminamos o mês de julho, e lá Kardec fala muito das manifestações americanas. Nesse mês de julho de 61, ele teve vários artigos que ele falou das manifestações americanas, porque enquanto a doutrina espírita na França ela toma um rumo mais filosófico, né, mais moral, nos Estados Unidos ela nunca saiu dos fenômenos, então ela continua com o processo dos fenômenos de efeitos físicos. E depois ele vai falar ali de uma coisa que é recorrente nos Estados Unidos, que são as consultas mediúnicas, né? Os sensitivos que fazem consultas e cobram para isso. Então, lá tem vários programas de televisão, vocês devem ter visto vários seriados aí, que se você abrir a TV paga, você vai achar vários seriados de médiuns que fazem as consultas e as pessoas relatando o que eles descobriram, como é que eles falaram, o que eles acertaram, o que eles erraram. O Kardec já coloca isso. Então, a gente vê que, no caso do magnetismo, estava acontecendo isso aqui, nesse momento, era um momento bem difícil ali, né? Ele vai falar dos charlatões lá. E também me chama a atenção quando ele fala aqui, né, da dificuldade disso. Ele fala, é charlatanismo quando a pessoa faz isso, porque nada é mais caprichoso, teimoso e birrento e rancoroso do que um sonâmbulo. Achei muito legal ele fazer essa colocação, né? Então, ele está falando da dificuldade do manuseio dessa mão de obra ali, que é o sonâmbulo, né? Porque ele está em espírito desperto, ele não tem mais as convenções sociais. Né? Então, Kardec... Lembra quando Kardec falava, por exemplo, da dificuldade que a gente tem de ficar entrevistando, interrogando, pedindo prova para os espíritos, porque o espírito não tem mais a convenção social. Então, ele não vai perder tempo com aquilo que não lhe interessa. Então, eu achei legal essa colocação aqui dele, né? Que é caprichoso, teimoso, volúvel, birrento e rancoroso. Qualquer bagatela faz mentir por malícia. Então, se você vai lá, faz qualquer coisinha que você escapa com ele, ele já vai lá e te prega uma peça, né? O espírito prega uma peça ali. O espírito do sonâmbulo, né? Que já não é mais o sonâmbulo com as convenções sociais, com o medo, com a vontade de agradar, né? Com o perigo, o medo de desagradar. A hora que ele está desprendido, ele não quer saber, ele vai lá e solta o que ele quiser soltar ali, né? Então, achei bem interessante essa colocação dele aqui, esse relato dele aqui, nesse finalzinho. Você ia falar alguma coisa, Marlene? Não, eu só pensei, nossa, você percebeu? Eu ia falar igual o médio é desse jeito aí também. Não é fácil, né? Não é fácil. Você está mexendo com o ser humano, e num momento assim, bem delicado, né? Nesse momento de um certo desprendimento aí, que dá essa misturada, né? Dá essa misturada no ser social do espírito livre, né? O espírito tem menos essa questão da convenção social, né? Graças a Deus, né? Porque também já viveu em tantas culturas para ficar carregando essas nossas impressões sociais aí, preconceitos, conceitos, fórmulas e rótulos. É bom que a gente chegue lá e fique igual velho, né? Velho de 90 anos, eu vejo minha mãe já está perdendo as convenções sociais, ela não está nem aí mais. Ela fala, lúcida, mas fala tudo e não está preocupado mais se você vai gostar, não vai, se você vai ficar magoado, você não vai. Fala, mãe, que liberdade é essa, hein? Ela fala, já estou indo embora mesmo. Eu não estou nem aí com vocês mesmo. É desse jeitinho, estava conversando com uma moça agora mesmo, ela está se queixando da tia, né? Fala cada barbaridade para ela. Eu falei, mas deixa ela falar agora. 94 anos também. A minha mãe a vontade não podia, agora ela fala. Minha mãe é o cúmulo da lucidez. Hoje falei para vocês, ela acabou de ler Os Miseráveis, né, do Victor Hugo, você tem uma ideia. E eu falei, mãe, é um livro muito difícil. Mas como difícil? É tranquilo. Começou a contar a história para mim, eu falei, não é que ela entendeu mesmo a história?
E ela é muito lúcida, mas ela perdeu esse verniz social, sabe? De ficar, não vou falar isso não, porque a pessoa vai ficar chateada. Não, ela vem, pumba, fala mesmo, não quer saber. Ela me dá dura agora, eu tenho 54 anos, outro dia ela me deu uma dura aqui, meus filhos começaram a rir. Falei, vai, meu filho, é assim mesmo, você fica reclamando que eu dou dura em vocês, vocês têm 20 e pouco, a minha mãe me dá dura, eu tenho 55. Roubaram uma vez, né? Não sei se foi não sei que movimento espírita, foi até no Hospital Allan Kardec, chamaram o Tiago para falar, e minha mãe foi. De repente, ela virou e falou, tá bom, Tiago, pode parar, viu? Já falou muito. Aí ele falou, já que a minha avó está mandando, eu vou parar. Vou parar, ela encerrou a palestra dele. Já estou cansado, está na hora de eu comer minha sopa, você faz favor de parar isso aí agora. É muito bom. Muito bom. Mais algum comentário, meninos, nesse trecho aqui? Senão nós vamos parar. Está faltando só um pouquinho, a gente termina semana que vem. E aí começa um outro bem interessante, que tem muita conexão com isso que a gente está falando aqui agora, que ela é uma conversa familiar de além-túmulo. Eles vão evocar uma sonâmbula, uma pessoa que participava lá dos processos de magnetismo. Era uma sonâmbula lá, então vai ser bem legal. Algum comentário? Se não, beleza, meninos. Então, ficamos por aí. Beleza, Mara. Obrigada. Até semana que vem, gente. Obrigada, Mara. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Amém. Tchau.